bem, gente? Quando a gente está falando de temor, e a gente falou muito de admiração, Salmo 27, verso 4, a gente falou de uma característica uma característica distinta daqueles que temem a Deus, daqueles que têm medo de Deus. E tudo começa numa percepção de quem Deus é, numa percepção de um Deus que se manifesta para nos fazer o bem, um Deus que se manifesta porque Ele nos ama. E a admiração, ela vai desencadear algo novo no nosso coração. Nós começamos falando lá de 2 Tessalonicenses, né, quando Jesus vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Ou seja, começa com uma atitude de fé. E essa atitude de fé, ela desencadeia uma admiração por causa de um relacionamento. E essa admiração chama uma glorificação. Ou seja, chama uma atitude onde eu quero com que ele seja conhecido. E quando eu entendo isso, então eu consigo entender a palavra honra. Quando nós falamos sobre temor, respeito, uma outra palavra vem em cena, que é a palavra honra. A honra vem do princípio do temor, da reverência e do respeito. Honra ou temor é o princípio pelo qual Deus tem liberdade para se manifestar na nossa vida. Honrar é dar o lugar para Deus, para que Ele seja realmente quem Ele é. Você sabe que, por exemplo, quando você quer honrar uma pessoa num jantar, você deixa, por exemplo, ela sentar numa cabeceira no melhor lugar. Né? Pastor Eli sempre fala do exemplo do Kenneth Hagin, que quando ele fritava o ovo, ele dava o melhor ovo para sua esposa. Coisa simples. Por quê? Porque a honra, ela abre espaço para que algo aconteça na nossa vida. Então a honra é como se fosse uma chave que abre portões. Aleluia! E quando nós estamos falando de temor, olha só, gente, o temor, então, ela começa com a admiração. Você está entendendo isso? A admiração, então, nos leva a honrar. A admiração nos leva a abrir as portas, a escancarar as portas do nosso coração para que a gente dê o melhor lugar da nossa vida para Ele. Eu quero que Ele se manifeste. Eu quero que Ele seja tudo, ao ponto de eu não ser nada. Eu quero que Ele apareça e eu desapareça. Eu quero que Ele fale para que eu possa escutar tudo aquilo que eu preciso fazer. Uma posição de honra. Salmo 34, verso 9. Você pode ir lá comigo? Salmo 34, verso 9 até o 11. Bom, no verso 8, ele já está falando, ó, provai e vede que o Senhor é bom. O que eu acho legal é que no verso 9 ele vai falar sobre temor, mas antes ele apresenta, no verso anterior, ele apresenta a bondade de Deus. Porque o temor não tem a ver com ter medo de um Deus que nos pune. Temor tem a ver e começa com uma admiração de um Deus que é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ou seja, antes de falar do temor, ele está falando de um homem que se lança. De um homem que é feliz porque encontra o seu lugar nele. Encontra quem ele é, a sua identidade nele. E aí no verso 9, que Davi fala, então temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam ao Senhor. E ele está associando o temor à busca. Você lembra que nós vimos no Salmo 27? Davi buscando ao Senhor, e isso era uma referência do seu temor, da sua admiração, porque ele queria contemplar e meditar todos os dias. E aqui ele deixa essa vasta explicação do que é a palavra temor e da consequência
daqueles que temem a Deus. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. E eu acho interessante que ele usa aqui a palavra santos. Temei o Senhor, vós os seus santos. E quando a gente está falando de santidade aqui, a gente está falando de uma resposta do nosso coração. Ei, se você nasceu de novo, você é um santo em Cristo Jesus. É o que o Novo Testamento nos apresenta. Se você é santo em Cristo Jesus, o seu interior está sendo consagrado, ou foi consagrado para esse propósito. Qual é o propósito de nós termos sido consagrados? O que eu acho interessante é que a palavra santo, você sabe que a palavra santo, ela não aponta somente para ser separado de. Uau! A palavra santo começa com a gente sendo separado para. E porque nós somos separados para, nós somos separados de. Então, se a gente conseguir colocar isso na ordem correta, eu e você vamos entender o que é o verdadeiro temor. Todos aqueles que são santos, que são separados para Deus, temem ao Senhor. A atitude do santo de ser separado para Deus é uma atitude de temor. É uma atitude de se abrir para Ele, para que Ele possa ser tudo aquilo que Ele é. Por quê? Aqui está uma frase que você tem que anotar. Anote aí na sua apostila, porque Deus só se manifesta onde Ele é honrado. Nós precisamos dar espaço para Deus. Abrir os portões, a honra então abre os portões para a manifestação da presença de Deus, para a manifestação da vontade de Deus. Quando Deus é primeiro na nossa vida, quando Ele vai à frente na nossa vida, quando Ele guia a nossa vida, uau, tudo aquilo que Ele planejou para nós vai seguindo. Ele vai na frente e tudo que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida vai seguindo. Uau, isso só acontece na honra. Isso só acontece quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Pois nada falta aos que o temem. Pois nada falta para aquele que honra. Por quê? Quando nós estamos honrando a Deus, aleluia, buscai ao Senhor e a sua justiça, buscai o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Olha a honra. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nada falta àqueles que honram a Deus. Nada falta para aqueles que estão de coração aberto para Deus. Gente, temor vai muito além daquilo que nós podemos pedir, daquilo que nós podemos pensar. Temor vai muito além do que apenas passar em frente a uma igreja, fazer um sinal. Temor tem a ver com a disposição do nosso coração. Nós vimos isso lá em Jeremias. Deus só se manifesta onde Ele é honrado, onde há temor. Nada falta para aqueles que temem. Aqueles que temem andam em honra e aqueles que honram estão de portões abertos para que todo o suprimento de Deus, seja de cura, seja de provisão física, seja de aspectos de pessoas que estão ao seu redor, nada falta para aqueles que temem a Deus. Aleluia! E é o temor do Senhor que nos leva à sabedoria verdadeira. E sabedoria fala de ação. Não é só de conhecimento, fala de ação. Provérbios 1,7 está aí na sua apostila, na Bíblia Viva, diz: mas como é que um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, respeitando e obedecendo ao Senhor. Ou seja, onde é que começa a sabedoria? No temor do Senhor. Somente os tolos se recusam a ser ensinados e desprezam a sabedoria. É o temor do Senhor que nos leva à intimidade com Deus. Salmo 25,14, você conhece a intimidade do Senhor? É para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Na Bíblia Viva diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e obedece. Mais uma vez, o temor nos leva a nos aproximarmos de Deus. A essas pessoas, Ele revela os segredos dos seus planos. Então, gente, o temor tem a ver com honra. E toda vez que nós honramos a Deus, nós estamos abrindo espaço para que Deus se manifeste na nossa vida. Tá bom? A gente vai para o nosso último vídeo e a gente se vê na próxima aula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.